Boa tarde, bem-vindo ao Parlamento. Há mais dinheiro no orçamento da saúde, mas a contestação dos profissionais não diminui. A recusa dos médicos em fazer mais horas extraordinárias levou ao encerramento de serviços de urgência em muitos hospitais do país. Há novas greves marcadas e as negociações entre o governo e os sindicatos arrastam-se há muitos meses sem acordo. O que se passa na saúde, como podem ser ultrapassados os problemas? Questões em debate com os deputados Luís Soares, do PS, Pedro Melo Lopes, do PSD, José Soeiro, do Bloco de Esquerda e Pedro Frazão, do Chega. Pedro Frazão, o Ministro das Finanças, como já aqui foi dito, afirmou que o problema na saúde não é a falta de dinheiro. Concorda com este diagnóstico? Olá Luísa, olá a todos os meus colegas de painel, olá também lá para casa para quem nos segue. Bem, o problema é falta de dinheiro e é também falta de gestão desse dinheiro e falta de execução orçamental. Nós temos que olhar para os anos para trás e ver que a execução orçamental, nomeadamente no investimento em saúde, fica sempre nos 40%, 50%, nunca acaba por ser executado. Mas é preciso saber também que quando o Governo fala de 15 mil milhões de euros no Orçamento de Estado de 2024 e diz que isso é mais dinheiro do que o ano passado, é verdade, mas na verdade é menor esforço orçamental, porque este ano o Orçamento da Saúde representa apenas 6,35% do Orçamento Geral do Estado, enquanto que o ano passado representava 6,42% e, portanto, nós vemos que só durante o consulado da doutora Marta Temido é que, de facto, houve um aumento da percentagem do volume do Ministério da Saúde dentro da globalização do Orçamento de Estado. Apesar disso, são mais euros este ano do que no ano anterior. São mais euros, Luísa, mas nós temos que acompanhar, e as pessoas lá em casa sabem muito bem, temos que acompanhar a inflação, o preço dos fornecedores, toda a evolução da carreira orçamental, e eu também acho que, como diziam aqui os meus colegas de painel, os trabalhadores têm que ser ouvidos, não se podem fazer reformas com direções executivas ou com ULS sem ouvir as classes profissionais, e é isso que tem acontecido até agora, e a meu ver, isso é uma das principais pedras de toque para que as negociações estejam há 17 meses sem terem chegado a bom porto, porque os profissionais não querem só dinheiro, obviamente que também querem as suas carreiras valorizadas, mas também querem ser considerados, querem ser ouvidos, e isso faz muita falta no Ministério da Saúde hoje em dia. Além disso, nós temos greves, não é só dos médicos, é dos enfermeiros, é dos farmacêuticos, é dos técnicos auxiliares. Ontem tivemos uma manifestação dos médicos dentistas, o Sindicato dos Médicos Dentistas também vem pedir qualificação no Serviço Nacional de Saúde e respeito pela classe. Portanto, quando nós estamos num país onde até os médicos dentistas fazem manifestações à porta do Parlamento, realmente existe um caos na saúde. Recentemente os médicos alertaram para esse caos, disseram até que 6 hospitais em Portugal estão em situação de pré-colapso, não é? Ouvimos essas notícias. O Hospital da Guarda, o Hospital Beatriz Ângelo, o Hospital de Viseu, o Hospital de São Sebastião, portanto, estão em situação de pré-caos. Porquê? Porque os médicos dizem chega, dizem basta, assinaram. E qual é o caminho para mudar isso? A dizer que não fazem mais do que 150 horas, quando na verdade já fizeram 600, 700, 800, alguns deles mais de 1000 horas extraordinárias, uma vez que estamos já em outubro. O caminho é ouvir as pessoas, trabalhar ao lado delas e garantir-lhes um bom tratamento no SNS, porque se isso não acontecer, a par da valorização da carreira, é ouvir as pessoas, os médicos, a Ordem dos Médicos, veio mostrar surpresa com o anúncio da grande reforma sobre as ELS que o Governo anunciou. Portanto, como é que é possível? As unidades locais de saúde, já vamos falar sobre isso. Mas é só um exemplo, Luísa. Com a direção executiva foi exatamente a mesma coisa. Portanto, como é que um governo pode querer sozinho, de costas viradas para os profissionais que trabalham todos os dias no SNS, querer fazer grandes reformas contra as classes? Isso pura e simplesmente não é possível. Portanto, por um lado é preciso valorizar as carreiras, mas por outro lado também acarinhar os profissionais, ouvi-los e trabalhar em conjunto para todos juntos conseguirmos dar aos portugueses um SNS de qualidade e atempadamente. Pedro Frazão, deve ser atendida à reivindicação dos médicos para reduzir o horário de trabalho para 35 horas semanais, e em que medida é que isso pode ser compensado para não prejudicar o funcionamento do Serviço Nacional de Saúde? Luísa, claro que sim, porque o PS, quando está em campanha, por
promete tudo a toda a gente e andou a prometer as 35 horas aos funcionários públicos, e os médicos são funcionários públicos como todos os outros e têm o direito de ser... Não têm uma carreira assinada com 40 horas. Têm direito a ter carreiras iguais aos outros funcionários públicos. Não foi um acordo assinado. Mas além do PS prometer tudo a toda a gente quando anda em campanha, também tem umas certas narrativas que descolam da realidade. Porque, como estava a dizer aqui o meu colega, e muito bem, o Portugal é o 8º país da OCDE com mais médicos per capita. E se formos falar dos médicos de família, eu trouxe aqui este gráfico porque já sabia que a narrativa do PS é esta agora. Portugal é, dentro de números do Eurostat, é o país com mais general practitioners, portanto, médicos de medicina geral. Na Europa está aqui Portugal, mas apesar de ser o país por 100 mil habitantes com mais médicos de família, estamos a metade da tabela dos ganhos médios por médicos de família. E, portanto, nestes dois gráficos está a resposta. Como é que se explica essa discrepância? Obviamente, portanto, há uma má gestão. O próprio senhor deputado do Partido Socialista começou este debate por dizer, reconhece uma má gestão no Ministério da Saúde, uma má gestão em recursos humanos. É isso que existe uma má gestão em recursos humanos. Portanto, Portugal tem médicos, não sabe é captá-los para o SNS. E não é só pelo dinheiro. Eu discordo, acho que os médicos não estão no SNS só por dinheiro. Eu tenho falado com muitos médicos, muitos deles estão no SNS por amor à camisola, acreditam no SNS, preferem trabalhar no SNS do que nos privados, só que muitas vezes são empurrados. E há pouco tempo tivemos na Assembleia da República várias audições sobre o Hospital de Santa Maria, onde as equipas de obstetrícia foram primeiro exoneradas, depois reconduzidas, depois acabaram por fazer uma carta de demissão em conjunto. Sr. Deputado, mas se os médicos fizerem menos 5 horas... Deixa-me só terminar o meu ponto, Luísa. Era só para ir à minha questão original. Se houver menos 5 horas semanais feitas pelos médicos, como é que se compensa isso? Repare que os médicos assinam cartas de demissão em grupo, não é... As razões que estão lá não são razões salariais, são razões de falta de segurança e razões de desrespeito da hierarquia, muitas vezes dos conselhos de administração, dos hospitais e de condições de trabalho, como acontece no Santa Maria. Portanto, essa reivindicação das 35 horas é uma reivindicação que foi despolutada por toda a outra situação, por toda a realidade que existe no SNS. E, portanto, quando os médicos entram numa luta, num choque aberto com a tutela, obviamente, então, vão usar de todas as suas armas para poderem fazer as suas reivindicações. Mas a redução do horário de trabalho não punha em causa o funcionamento, Sr. Deputado? Não punha em causa o funcionamento se houvesse uma boa gestão dos recursos humanos, uma qualificação e revalorização das carreiras para que os médicos que hoje fizeram um êxodo bíblico do SNS para o privado e até para outros países da Europa pudessem voltar a estar interessados trabalhar para o SNS, porque muitos deles dizem que gostavam de trabalhar no SNS, que têm amor ao serviço público, que de facto veem vantagens no serviço público, faltam mas que não têm condições para lá estar. O professor Pedro Piteira Barros explica muito bem isso e nós percebemos, e é importante que se perceba. Vê vantagem neste novo modelo. Continua a ser o grande seguro de saúde português. Eu gostava de mostrar este gráfico lá para casa, que vem exatamente explicar aquilo que o senhor deputado Luís Feiro está a dizer. É que neste momento em Portugal existem 4 milhões e 930 mil pessoas que têm o seguro de saúde. São 3,2 milhões com seguros privados. A questão é se são utilizados 1,5 milhões segundo o com deputado do PS. ADSE, ADM, SAS, 103 mil com SAMS e 100 mil com outros. Portanto, assim fica difícil. Se são utilizados ou não, isso são outras contas. Mas o que é facto é que as pessoas dispõem do seu orçamento para pagar um seguro de saúde ou uma subscrição. Às vezes é no âmbito do contrato de trabalho. E em relação ao novo modelo, se há procura, obviamente é que as pessoas sentem insegurança. As pessoas sentem insegurança e por isso procuram uma outra resposta para a sua saúde. Em relação ao novo modelo que estamos a terminar. Quanto ao modelo das OLS, Luísa, eu quero ser muito claro. Para mim, isto é uma pantominice do Governo e é um encapotamento de um problema que é, por um lado, a falta de recursos humanos e, por outro, a evolução dos médicos de família. Nós temos aqui a evolução portuguesa dos portugueses sem médicos de família. Um gráfico, uma imagem vale 1000 palavras e, de facto, é bom os portugueses verem lá em casa como é que tem sido a evolução dos portugueses sem médico de família. E, portanto, como o Governo... A curva está a descer, como disse o deputado do PS? Não, a curva está a subir. Começa aqui em 2016 e acaba aqui em 2023. Portanto, vai daqui para ali. Mas já começou a descer, está quase a chegar aos 2 milhões de portugueses e desceu artificialmente porque fizeram limpeza das listas, como o senhor deputado sabe muito bem. Esta descida de quase...
concurso, esta descida de 200 mil foi uma descida... tem um problema com a verdade. A verdade é que ficou por cumprir a promessa de todos os portugueses terem médico de família. E este modelo, como o Governo não consegue resolver os problemas, tenta tratar das situações. E trata das situações anunciando uma grande reforma que foi feita à revelia dos médicos. O Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos disse que ficou totalmente surpreendido e que via com muito maus olhos esta implementação de modelo porque as outras ULS que existem não estão a funcionar bem. Os próprios administradores hospitalares e os conselhos de administração dos hospitais, a quem foi pedido um plano de negócios, desde então não souberam mais nada do Governo. Eu já reuni com alguns conselhos de administração de hospitais, nomeadamente em Santarém, que me disseram que desde que fizeram o plano de negócios nunca mais tiveram nenhuma notícia, nem nenhum feedback. Estão agora a fazer orçamentos e têm que fazer 2 orçamentos, um para a situação com LS e outro para a situação sem LS. E, portanto, nós temos já um histórico para analisar. Existem 6 ULS em Portugal, foram criadas desde 1999 a 2012. E agora serão criadas mais 31. Matosinhos, Guarda, Castelo Branco e 3 no Alentejo. E, portanto, o que é que nos diz os organismos do Governo sobre estas ULS, a CSS e a Entidade Reguladora da Saúde? Olha, diz-nos que o tempo de internamento até alta é maior nas ULS do que nos ULS são unidades locais de saúde, para quem não sabe, e integram centros de saúde e hospitais. Obrigado, Luísa. O número de cirurgias em ambulatório é uma percentagem menor nas ULS. Diz-nos que não existem ganhos ao nível da coordenação dos cuidados de saúde primários em Portugal e hospitalares, que é exatamente aquilo que nós temos que resolver para tirar pressão das urgências. Dizem-nos que os tempos de resposta não são cumpridos nas ULS. Dizem que a maior reclamação são os tempos de espera, que os hospitais nas ULS, integrados em ULS, têm menos recursos que os hospitais que não estão integrados. Portanto, não é um bom ponto de partida para a reforma que aí vai. Não existe um cumprimento dos prazos legais para o pagamento a fornecedores. Isto também é muito importante, porque neste momento nós temos em Portugal unidades hospitalares e ULS que não recebem fornecimentos de material essencial para tratamentos porque existem faturas por liquidar. E, portanto, o que é que nos diz a experiência das 6 ULS que foram criadas entre 99 e 2012? É que não funcionam bem. Se não funcionam bem, não é agora que vão funcionar.